Boa noite, gente. Boa noite, Sheila. Sou Márcio e hoje eu vou apresentar o trabalho desenvolvido durante o semestre, no qual o tema escolhido foi a infiltração. E o título é A Análise sobre a Infiltração e Como Combatê-la, feito com João Ítalo, comigo e Tiago Camilo, e orientado pela professora Sheila. Na introdução, falamos sobre a infiltração ser um problema recorrente em diversas construções, sendo facilmente encontrada, e que podem causar grandes consequências ao edifício, como por exemplo os custos com a água, e desse modo resultando em obras de reparo, além de serem prejudiciais à saúde. Na contextualização, foi usado o livro de Simone Telsch, e de acordo com ela, os efeitos mais comuns em edificações são a penetração de água ou problemas oriundos de umidade, e que a identificação da umidade ou mesmo o aparecimento de água é difícil de se determinar a origem, pois a água flui por gravidade, mas ela pode percolar em alguns materiais. E a penetração de água nas edificações é favorecida pelas frestas, aberturas de vãos, fissuras, falta de estanqueidade e de uma impermeabilização adequada, e entre outros. Por fim, foi falado sobre a umidade ser a causa ou meio da grande parte das patologias, facilitando o aparecimento de mofo, inflorescência, ferrugem, perda do sistema de pinturas e da argamassa, danificando as estruturas. Nos problemas de pesquisa, foi falado que os danos pela infiltração são os que causam os problemas, como a corrosão da armação, a carbonatação e a eflorescências oriundas da lixiviação do concreto. Assim, procuramos investigar o modo de encontrar de onde a falha surge e como consertá-la. Na hipótese, supomos que a infiltração pode ser consertada a partir da análise do local, podendo verificar o que está causando o problema e corrigi-lo, e podendo ser a causa em certas circunstâncias pelo desgaste dos materiais, causando vazamento da água e, consequentemente, causando a infiltração. E para resolver o problema, exige a quebra do local afetado e substituição do ponto danificado. Na justificativa, foi falado o motivo de escolhermos esse tema, e foi decidido por causa das pessoas associarem a infiltração como uma falta de impermeabilização, mas existem outros fatores que envolvem o problema. Com isso foi analisada as questões das causas da infiltração, causadas não apenas devido às condições de uso, mas também pelo erro na execução do imóvel, da compatibilização do projeto e outros. No objetivo geral, nós pretendemos analisar as causas da patologia provocada pela infiltração e, a partir disso, verificar problemas e, assim, evitar possíveis erros em obras futuras. Os objetivos específicos são estudar sobre diversos tipos de infiltração, analisar as causas decorrentes da infiltração em edifícios e analisar os métodos mais fáceis e viáveis para solucionar os problemas encontrados. Boa noite. O referencial teórico da pesquisa foi dividido em 4 tópicos, que explicam sobre as origens das infiltrações, como combater e evitá-la e, por fim, a importância de um projeto de impermeabilidade. A origem de uma infiltração deve ser encontrada o mais breve possível, e para descobrir as causas de um problema em algum imóvel, é necessário fazer uma análise no local em que se encontra a patologia. O agente causador pode ser de cunho intrínseco, que atua de fora para dentro, ou extrínseco, é aquele que atua de dentro para fora. As duas principais causas se dão a algum vazamento na rede hidráulica e também na deficiência de impermeabilização na laje do teto. Em ambos os casos, a água penetrará o concreto e pouco a pouco atingirá a armação de ferro, provocando corrosão que danificará a ferragem
que posteriormente o concreto será pressionado, dando início às rachaduras. Em seguida, pedaços de concreto começarão a cair, deixando as ferragens expostas e acelerando o processo de corrosão. Para evitar que ocorra invasão de umidade indesejada, é importante que durante a construção ou reforma seja feita a aplicação de impermeabilizantes adequados, aumentar os beirais, fazer calçadas com caimento para longe das paredes, corrigir infiltrações nas aberturas e não deixar pontos de acúmulo de água. No caso de a casa já estiver construída, a umidade começará a aparecer. A raiz do problema deverá ser descoberta o mais rápido possível. Se for proveniente do piso, é necessário quebrar a base das paredes até a fundação e aplicar produtos impermeabilizantes apropriados para conter a umidade que vem do solo. Se a infiltração estiver descendo a parede, começando pelo telhado, o sugerido é verificar as condições da laje de cobertura, posição das telhas e das vigas de sustentação. Em casos de infiltração pela tubulação, a parede deve ser quebrada na região afetada, a fim de detectar o problema e fazer os reparos necessários na tubulação. É importante termos um projeto em total conformidade com os aspectos normativos da ABNT, pois é de suma importância para o proprietário do local, por evitar fungos e mofos, assegurando a saúde de quem habita e garantindo a vida útil da edificação. Então, boa noite. A pesquisa vista nesse trabalho foi feita com base em pesquisas na internet e no uso de livros, onde foram retirados as estatísticas e informações apresentadas, como no livro de Sabino, de Delft e de Helene. A partir desses livros utilizados, foi possível usar gráficos e definições apresentadas nesse trabalho. Já para análise do trabalho, foram feitas pesquisas com o uso de sites citados na referência, onde a informação usada é sobre infiltrações e permeabilizantes e novos métodos de localizar uma infiltração. Opa, agora eu vou falar sobre os resultados e discussões. Eu vou falar dos diferentes tipos de infiltrações e das novas formas de descobri-las. Infiltração ascendente. Na infiltração ascendente, deve-se remover toda a área infectada pela infiltração. Quando isto for feito, deverá ser utilizado algo para acabar com possíveis fungos. Uma simples solução de pano com água e cloro deve resolver isso. Em seguida, deve ser utilizado algum produto cristalizante. Recomenda-se o impermeabilizante cristalizador da Kiesei. Filtrações causadas pela chuva. Nesse tipo de infiltração, a raspagem de todo o reboco infectado será necessário. Logo em seguida, espere secar. Quando seco, o uso de impermeabilizante será necessário. O impermeabilizante dependerá do local de onde se encontra essa infiltração. Filtração por condensação. Para acabar com esse tipo de infiltração, precisa melhorar a ventilação no local, para que assim o vapor seja eliminado facilmente. Para se fazer isso, será necessário instalar exaustores ou janelas no local. Filtrações por canalização. Quando ocorre uma infiltração por canalização, a troca dos canos onde se encontra a infiltração será necessário. Quando os canos forem trocados, deverá ser utilizado o impermeabilizante. Recomenda-se o uso de alguma manta asfáltica. Agora eu vou falar sobre a detecção de infiltração com o uso do geofone. O geofone, ele funciona permitindo com que o usuário escute onde está a infiltração. Este aparelho tem uma precisão de 95% dos casos, segundo a empresa GLDS Geofones Digitais. Atualmente, existem inúmeros tipos de geofones, mas o que está mais se destacando no momento é o geofone eletrônico digital, em específico o GLDS LD25, que foi desenvolvido e fabricado no Brasil. Esse geofone possui uma CPU digital controlada por microprocessadores que analisam o som do vazamento em tempo real, ajustando o volume do som do vazamento, onde é permitido que o usuário encontre o vazamento em até 15 metros de profundidade. Agora eu vou falar sobre detecção de filtrações com o uso da câmera termográfica. A câmera termográfica funciona captando a energia infravermelha, onde ela converte em sinal elétrico e produz imagens.
onde são feitos cálculos de temperatura. Este dispositivo em edifícios pode ser utilizado para a detecção de patologias já existentes ou que já estejam embrionárias. Este aparelho, quando usado, permite a visualização de uma imagem da superfície analisada, onde pode ser visto as patologias interiores detectadas. No uso deste equipamento, a profundidade e espessura da anomalia detectada não pode ser determinada, ao contrário do geofone. Vou falar agora sobre as considerações finais. A partir de uma revisão bibliográfica somada com pesquisas feitas em sites, é determinado que existem várias maneiras de avaliar uma infiltração, dependendo de qual tipo seja ela. Conclui-se que outros problemas podem causar essa patologia, como a capilaridade, a chuva, o vazamento de algum local e também pela falta de impermeabilização. Com isso, concluímos que, com essa pesquisa feita, foi analisada de maneira para se encontrar infiltrações e como tratá-las, como foi descrita em fundamentação teórica e resultados de discussões.